Glória a Jesus. Quero convidar as crianças para virem à frente. Por favor, as crianças venham cá para frente para nós orarmos, pedindo a Deus que abençoe nossas crianças. Vamos pedir a Deus que abençoe nossos pequenos. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai, esse dia do Senhor, que podemos louvá-lo, que podemos ler a Tua palavra e aprender dela. Em especial, nós pedimos pela vida das crianças, Pai, para que o Senhor abra o entendimento do coraçãozinho delas, para que elas possam ouvir as palavras do Senhor, segundo os seus princípios e segundo a didática para a idade delas. Que elas possam absorver, que elas possam aprender que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. As crianças podem ir. Que Deus abençoe nossos pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3, farei a leitura de todo o capítulo na versão NVI, mas você, obviamente, poderá acompanhar em qualquer versão bíblica que tiver acesso nesse momento. Daniel, capítulo 3, diz assim o texto bíblico: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer.
Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedênego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedênego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abedênego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abedênego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abedênego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abedênego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abedênego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abedênego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abedênego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego seja
despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abedênego na província da Babilônia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, desde o começo do ano a gente tem meditado com frequência acerca de avivamento. Esse movimento que nós já entendemos ser espiritual, de iniciativa divina, manifestação do poder de Deus. E quando essa manifestação de avivamento acontece, coisas extraordinárias acontecem. Nós não estamos diante de um texto que esteja trazendo para nós, de forma tão clara, um avivamento que tem acontecido na Babilônia diante desse fato. Mas o fato, o acontecimento em si, traz a mim e a você elementos concretos de coisas que realmente acontecem no derramar de um renovo, de um despertamento, de um avivamento espiritual do Senhor. E são esses elementos que eu gostaria de destacar aqui no texto com você. Você conhece o texto bíblico. O capítulo 3 de Daniel é um capítulo querido e especial. Qual crente que tenha tido um pouquinho mais de contato com a vida de igreja e com Bíblia não conheceu essa história? Quantas vezes nós que tivemos oportunidade de crescer no Evangelho e desde a nossa infância estarmos numa igreja, as tias da escola dominical não contaram para nós essa história. E essa história, ela traz sim elementos característicos concretos daquilo que acontece a partir do derramar do poder de Deus, trazendo um avivamento. E eu quero destacar aqui o texto então com você. Bem, o texto bíblico traz para nós a informação que o imperador Nabucodonosor, o rei do império dominante da época, o governante do mundo conhecido daquele tempo, excêntrico, parece que meio maluco, mas Nabucodonosor um dia resolve erigir uma estátua de 27 metros de altura por 2,5 metros de largura. Uma imagem de ouro que ele manda erguer. E ele dá ordens que todas as vezes que toda sorte de música fosse tocada, com diversos instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da imagem que ele erguera. E aqueles que não o fizessem, estariam fadados à morte. Seriam lançados numa fornalha ardente e ali perecer. Então, no dia da dedicação, no dia da inauguração da estátua, ele então reúne toda a sua liderança de todas as províncias e um arauto então apresenta o edito do rei, o decreto, e imediatamente, logo após, as músicas tocaram e todos se prostraram diante da imagem. Só que 3 jovens judeus resolveram não fazer isso. 3 jovens judeus resolveram, no seu coração, que eles não se dobrariam diante daquela imagem feita por Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor toma conhecimento, fizeram questão, os dedos duros de plantão sempre aparecem. Então apareceram lá os dedos duros de plantão e buzinaram no ouvido de Nabucodonosor: aqueles 3 lá que o Senhor promoveu, não fazem nem caso de ti, não adoram seus deuses e não obedecem ao decreto. E aí eles provocam a ira de Nabucodonosor, que convoca imediatamente os 3 jovens, e eles, corajosamente, dizem: rei, nós não temos nem que nos defender diante do Senhor. O fato é que nós não nos dobraremos diante da imagem que o Senhor fez. Não nos curvaremos diante dela. E faça o que o Senhor quiser, porque o nosso Deus pode nos livrar, e Ele nos livrará, se Ele quiser. Veja que, quando eles dizem a Nabucodonosor que Deus os livrará, eles não sabiam desse livramento.
Aqui havia uma possibilidade de 50% de chance de Deus livrar e 50% de chance de Deus não livrar. Porque quando eles afirmam, aqui no versículo, vamos ver, quando eles afirmam aqui no versículo 18, que diz assim, não, verso 17, se formos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos. E porque Ele pode livrar, e se Ele quiser livrar, Ele continua, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Essa afirmação não significa que eles já sabiam que Deus ia livrar. Essa é uma afirmação que diz que Deus pode livrar, e se Ele quiser, Ele vai livrar. Mas eles não sabiam do livramento. O que eles estavam dizendo para Nabucodonosor é o seguinte: estamos prontos para viver ou morrer. Estamos prontos para viver ou morrer, ó Rei. Se o nosso Deus nos livrar, Ele nos livrará, e Ele pode. Mas se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos. Ele não nos livrará, e nós morreremos. Queridos, e aqui é exatamente o primeiro elemento concreto que nós podemos identificar quando o Senhor derrama um poderoso avivamento. Quando o Senhor derrama avivamentos, queridos, nós identificamos claramente a coragem no coração, na mente, na alma, no ser do crente, que é tomado pelo Espírito Santo, e ele tem coragem. No caso dos três aqui, Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles tiveram a coragem de peitar o rei, de encarar o rei e dizer: não obedeceremos tal ordem. Sabe, queridos, eu sempre venho dizendo que entendo que a igreja precisa, nos nossos dias, de um avivamento espiritual. É uma necessidade da igreja do nosso tempo. Inclusive, por causa desse elemento, coragem. Porque a verdade é que o povo de Deus está amedrontado. O povo de Deus está amedrontado. O povo de Deus não tem coragem. O povo de Deus está amedrontado por causa da economia. O povo de Deus está amedrontado por causa de uma operação unilateral de um dos poderes da República no Brasil, confabulando e maquinando e dirigindo e conduzindo as coisas, não promovendo justiça, mas promovendo o que já se chama de ditadura da toga. Uma intervenção segundo a Constituição do Brasil já deveria ter acontecido, mas ela não acontece. Por quê? Porque quem deveria promover tal ato também está vendido, também está comprado. E onde está o povo de Deus para se levantar e dizer: assim diz o Senhor? Onde está a coragem da igreja, que é a instituição mais poderosa sobre a terra? A igreja é a instituição mais poderosa sobre a terra, porque só sobre a igreja paira o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo só enche a igreja, querido. O Espírito Santo não enche a Polícia Federal, o Espírito Santo não enche o Executivo, ou o Legislativo, ou o Judiciário. O poder de Deus derrama sobre a igreja. É óbvio que da igreja existem pessoas que estão em todas as áreas, todos os segmentos, todas as partes que compõem a sociedade, de governo, de tudo. Quando eu falo a igreja, estou falando do povo de Deus, não estou falando nem de uma instituição CNPJ, não estou falando de uma denominação, estou falando do corpo vivo de Cristo. Essa instituição, corpo vivo de Cristo, só nela o Espírito Santo habita e enche. Por isso ela é a instituição mais poderosa sobre a terra. Só que esse poder do Espírito Santo leva à coragem, queridos. Leva à coragem. Onde estão os homens e mulheres de Deus nessa nação? Cheios do Espírito Santo para dizer: assim diz o Senhor. E confrontar o erro. E bater de frente com a ladruagem, com a roubalheira. Coragem. Coragem, queridos.
coragem para coisas tão mínimas às vezes que a gente percebe. Ontem lá na academia, conversando com o professor, a gente percebe que lá na academia onde a gente está, que de vez em quando entram crianças lá, e crianças mal educadas, porque o que a gente mais vê hoje em dia é criança mal educada. Criança mal educada, sem controle, sem pais que controlam, sem disciplina. Crianças mal educadas é o que é comum de se ver hoje. E aí a gente vê também no ambiente da academia, quando pais levam suas crianças pequenas para a academia, aí a gente vê nitidamente a falta de educação. Aí o professor está lá passando o negócio, lá, os exercícios, ensinando e conduzindo a aula dele. E às vezes crianças atrapalhando. E aí o pai ou a mãe vira para a criança e fala assim: fulaninho, ó, o professor vai brigar com você. O professor vai brigar com você? A bem da verdade, que eu estou usando esse exemplo, para poder dizer que tem pai e mãe, crente, que é frouxo, porque não tem coragem sequer de corrigir e repreender seus filhos. Tem uma postura muitas vezes como de Eli, o sacerdote Eli, e você se lembra qual foi a postura de Eli? Eli foi omisso, os filhos de Eli estavam fazendo o que era desagradável aos olhos do Senhor, fizeram o que não agradava ao Senhor. Queridos, vocês não precisam ficar olhando para lá não, pode olhar para mim, presta atenção na mensagem. Eles fizeram o que era desagradável ao Senhor, e Eli, como pai e sacerdote, que deveria ter repreendido seus filhos, que deveria ter falado com eles, ficou caladinho, frouxo, covarde. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de coragem até a esse ponto. A coragem no poder do Espírito precisa levar a mim e a você a uma condição de jamais negociar nossa fé em hipótese alguma, ainda que isso custe a própria vida, ainda que isso custe o emprego. Quantos de nós realmente estaríamos dispostos a abraçar nossa fé e não abrirmos mão das nossas convicções, se custasse, por exemplo, o nosso emprego? Quantos crentes, eu fico imaginando, negariam mesmo? Não, eu vou perder meu emprego? Não, eu nego mesmo. O que é para fazer? É para negar? Eu nego. O que é para fazer? É para adorar a imagem? Eu adoro. O verso 25 traz a mim e a você um outro elemento concreto. Ele diz assim: e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. O quarto se parece com um filho dos deuses. É bem verdade que a presença de Deus está sempre conosco, nunca se aparta de nós, e mais, ela não só está conosco, está em nós. Mas num avivamento, o desfrute dessa presença é incomparavelmente mais intenso, mais vivo, mais pleno, mais transbordante, mais cheio, mais vibrante, mais fervoroso, mais tudo de bom, tudo de melhor. Por quê? Porque a gente passa a desfrutar ainda mais da presença do Senhor. Veja que Nabucodonosor viu, foram lançados 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abedênego, dentro da fornalha ardente. E aquele negócio estava tão quente, para ficar claro que estava quente, que os soldados que lançaram os 3 dentro da fornalha morreram queimados. 3 foram lançados lá dentro. Quando o rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha, ele viu 4. E o quarto, segundo as palavras dele, se parecia
com o Filho dos deuses. Ele teve ali uma visão espiritual, queridos. Ele teve uma visão espiritual de um anjo do Senhor ali junto com eles, que nós podemos entender que era um tipo de Cristo. Jesus de Nazaré estava lá dentro daquela fornalha, para mostrar para mim e para você que um elemento concreto de um derramar glorioso do Senhor é a manifestação da sua presença, trazendo coisas grandiosas, fazendo coisas lindas. O Senhor está presente, traz coragem ao seu povo, traz alegria ao seu povo, traz intrepidez ao seu povo, traz esperança ao seu povo, inunda o coração do seu povo, para o seu povo desejá-lo como prioridade na vida. Mas os versos 26 e 27 ainda nos trazem um outro elemento concreto, que nós também enxergamos num mover do Senhor, num mover de despertamento, de renovação. Versos 26 e 27 dizem assim: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abedênego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. E Sadraque, Mesaque e Abedênego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Diante da presença do Senhor há uma manifestação do seu poder e milagres acontecem. Eu já contei para vocês aqui o que viveu a missão Quacis-Abanto na África, quando derramou lá o Senhor um grande, profuso e tremendo avivamento, queridos. Coisas extraordinárias aconteceram, não só conversões em massa, não só conversões de líderes de religiões africanas, não só os pais de santo, os feiticeiros, os bruxos. Além das conversões desses e conversões em massa, queridos, mortos ressuscitaram em Quacis-Abanto, paralíticos se colocaram em pé, cegos enxergaram. Milagres acontecem, eles são fruto de um derramar extraordinário da graça de Deus. Nós vimos aqui no texto, Nabucodonosor manda vir eles para fora, uma fornalha tão quente que matou os soldados que lançaram os 3 dentro da fornalha. Eles saíram de lá ilesos. O texto diz que nem um fio de cabelo chamuscou, não sentia-se cheiro de fogo neles, estavam absolutamente ilesos. Deus derrama milagres, manifesta o seu poder, e coisas extraordinárias acontecem. E por fim, queridos, os versos 28 a 30 trazem para nós a informação de uma profunda transformação. 28 a 30 diz: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego. Olha só, o mesmo cara que tinha mandado erguer uma imagem gigante de 27 metros por 2,5 e que queria a adoração, queria que todas as nações se prostrassem diante daquela imagem, agora ele com seus próprios lábios está proferindo louvor ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego. E ele continua: que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses. Coragem, coragem. Por isso, verso 29, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Queridos, um mover extraordinário, de um movimento de renovação, de um movimento de despertamento, de um movimento de avivamento da graça de Deus e manifestação do seu poder, vai trazer transformações profundas. Quando aconteceu o avivamento nas Ilhas Fiji, queridos,
as plantações, o cultivo de hortaliças, frutas, legumes e plantas as mais diversas, mais que triplicou quando o Senhor derramou um avivamento sobre as Ilhas Fiji. Mais que triplicou as produções. Sabe por quê, queridos? Porque um avivamento traz transformação política, um avivamento traz transformação social, um avivamento traz transformação econômica, um avivamento traz transformação cultural. Um avivamento poderoso pode mudar, queridos, a mente de governantes. Governantes excêntricos, loucos como Nabucodonosor, são capazes, diante de um derramar do Senhor e um manifestar do seu avivamento, são capazes de mudar de ideia, são capazes de mudar de opinião, são capazes de trazer leis justas e estabelecer justiça social. Por causa do quê? Por causa do derramar do Senhor, por causa do mover do Senhor. Ciro, um homem pagão, um homem que não conhecia a Deus, a palavra de Deus, segundo o profeta, vai chamar Ciro de servo. A palavra do Senhor é: Ciro, meu servo. Em que sentido? No sentido de que Ciro foi movido pelo poder de Deus para assinar o decreto liberando os judeus para voltarem para casa, libertados do cativeiro. Um grande derramar do Senhor, um profuso derramar do Senhor, pode trazer transformações profundas na vida de uma cidade, pode trazer transformações profundas no estado, pode trazer transformações profundas numa nação inteira. O derramar do Senhor sobre a Romênia tirou do trono, vamos dizer assim, um governante perverso que dominou com mão forte e perversa durante anos aquele país. Um mover do poder de Deus sobre a igreja tirou esse homem do poder, que foi levado aos tribunais e foi condenado segundo os crimes que cometeu. Depois do quê? Depois de um mover da graça e do poder de Deus sobre a sua igreja. O derramar do Senhor traz coragem para nos levantarmos contra o status quo de um mundo em crise e jaz no maligno. Nós vivemos num mundo de esferas espirituais, queridos, num mundo dominado pelo mal, dominado pelo diabo, e nós como igreja não podemos nos amoldar, mas ter a coragem de dizer: assim diz o Senhor. Vocês estão vendo o movimento que está acontecendo hoje aí? Eu não sei os nomes, tem termos que aparecem aí. Eu sei que agora virou uma moda o seguinte: estão fabricando bonecos. Eu nem vou tentar dizer esse nome, é esse mesmo. Estão fazendo bonecos e as pessoas estão comprando esses bonecos para tratá-los como filhos. Para tratá-los como filhos, para criar aquele boneco como se fosse seu filho. E onde está a coragem da igreja, querido? Porque isso é um mover espiritual maligno, queridos, e que influencia muitos crentes, você pode ter certeza disso. Eu vou dizer para vocês, já me justificando, para poder não me interpretar mal, eu gosto de bicho, gosto, já tive gato, cachorro, papagaio, gosto. Eu não tenho hoje, de tanto que eu gosto tanto de um bicho, porque eu gosto é que eu não tenho, porque eu sei que se eu tiver um bicho eu não consigo cuidar dele como ele merece ser cuidado, como ele precisa ser cuidado. Então, como eu não vou dar conta de cuidar, então eu prefiro não ter. E assim como eu, tem muita gente que gosta pra caramba também.
E tem o bicho, e que bom, e cuida muito bem, e tem que cuidar bem mesmo do bicho. Mas aí eu me lembro, por exemplo, da minha própria mãe. Minha mãe mora numa chácara lá no INCRA. Há anos que os filhos falam para ela: mãe, precisava vender essa chácara e vocês virem morar na cidade, vocês estão idosos, é mais perto se precisar ir num médico, é mais perto dos filhos socorrerem no caso de uma necessidade. Mas sabe por quê, querido? Que não enxerga a possibilidade de uma mudança na qualidade da própria vida dela por causa de bicho. Aí isso é que eu não dou conta. Um monte de famílias estão sendo conduzidas por animais: gato, cachorro, papagaio, periquito, enfim, o bicho que tiver. As decisões dessas pessoas muitas vezes estão com base nos animais que elas criam, porque os animais é que conduzem a vida delas e não o contrário. E isso está acontecendo dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai, que poderiam ter uma qualidade de vida melhor, não sai de lá por causa dos bichos, pelo amor de Deus. Animais estão tendo mais direito do que gente. Bichos estão sendo tratados melhor do que gente. Não tem muito tempo, nos Estados Unidos, um homem foi inocentado lá depois de ter matado, um assassinato cruel, matou lá, ficou um tempo preso. E olha que nos Estados Unidos aconteceu um negócio desse, pois em pouco tempo o cara estava solto. Teve um que matou uma ninhada de gato, e eu não estou dizendo que eu sou a favor disso não. Esse cara tem que ser punido mesmo, porque perversamente ele matou uma ninhada de gatos, e ele foi condenado a 12 anos de cadeia. Eu não estou dizendo que ele está certo e ele tem que pagar pelo crime, porque isso é crime mesmo, eu também enxergo assim. Mas engraçado, a pena para um que matou uma pessoa foi bastante reduzida e logo ele estava na rua. Outro que matou gatos, condenado a 12 anos e está preso. Aí você percebe, queridos, que nosso mundo está dentro de uma esfera, ou de esferas, de esferas espirituais malignas, que estão conduzindo, que estão dirigindo o ser humano à bancarrota, a cada vez mais distanciamento da presença de Deus, e muitos crentes entrando na onda, fazendo igualzinho. Solução nós temos. Nós falamos para a nossa mãe: ninguém está falando em pegar os seus cachorros e jogar eles na rua, não. Tem lugar que a gente pode colocar para cuidar, inclusive você pode ir lá visitar, a gente pode ajudar financeiramente, dar um tanto todo mês para poder continuar o cuidado do cachorro. Nós não estamos falando de soltar os cachorros, não é isso que nós estamos falando, não. Mas não. Prefere continuar vivendo em dificuldades por causa de bicho. Aí, a geração dos nossos pais, engraçado, é uma contradição. A própria geração dos nossos pais nos ensinou o quê? Porque eu ouvi isso dentro de casa. Meu pai não aceitava cachorro dentro de casa. Todo menino quer ter o cachorro dentro de casa, mas meu pai não aceitava o cachorro dentro de casa. E meu pai falava: cachorro é cachorro, gente é gente. Eu não quero esse cachorro aqui dentro. Meu cunhado Michel, minha esposa Jaqueline, minha outra cunhada Micheline, escutaram isso também a vida toda. Aí engraçado, eles ficaram velhos, parece deu um nó no cérebro. O Tico e o Teco lá parece que entrou em curto um no outro, porque mudou completamente. Hoje é assim, ó. É o bicho, primeiro lugar é o bicho, antes de olhar as suas próprias necessidades, é o bicho. Queridos, isso está errado. Gente é gente. Gente é a primazia da criação de Deus. Gente é a primazia aos olhos de Deus. Não é bicho, é gente.
nem o sol com todo o seu resplendor e beleza. O sol não é chamado imagem e semelhança de Deus. O universo vasto, imenso, infinito, do ponto de vista da ciência, né? Porque nós sabemos que o universo tem fim, não foi chamado de imagem e semelhança de Deus. Vasto, infinito, imenso. Sabe quem é chamado de imagem e semelhança de Deus? Você. Não é o seu cachorro que é imagem e semelhança de Deus, não, é você. Ele é criação de Deus, ele é criatura de Deus, mas ele não é imagem e semelhança de Deus. Bicho tem que ter o lugar dele, bicho é bicho, gente é gente. Um boneco, pelo amor de Deus, vai criar um boneco igual gente, e olha, e gasta, viu? E gasta, porque aí vai investir em acessórios, os mais diversos, vai, uma loucura, e gasta. Por que não, bom, eu não quero ter um filho, é normal, você tem esse direito de não querer ter um filho, mas em vez de gastar com um boneco, por que não gasta com uma instituição de caridade que ajuda crianças? Adota uma criança que está lá numa instituição de caridade e todo mês vai lá fazer uma visita para ela e dar um beijo nessa criança e colocar dinheiro lá e falar assim, ó, isso aqui é para cuidar desse menino aqui, ó. Por que não faz isso? Queridos, coragem, presença de Deus, milagres, transformações profundas, tudo isso vai acontecer num avivamento, e são elementos que nós percebemos no texto de Daniel, capítulo 3, nessa manhã. Baixe sua cabeça comigo, feche os seus olhos. Te damos graças ao Pai nessa manhã, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, meu Deus, e que esses elementos concretos de um despertamento, de um renovo espiritual, visitem nossos corações, a coragem, assim como Sadraque, Mesaque e Abedênego tiveram coragem de se levantar contra o status quo naquele momento em que Nabucodonosor, de forma excêntrica, manda que todos adorem a imagem que ele ergueu. Eles tiveram a coragem de dizer que não fariam aquilo. Eles entenderam, meu Deus, que antes agradar ao Senhor do que agradar aos homens, como disse o apóstolo Pedro. Senhor amado, nos dá coragem nas coisas pequenas, mas nos dá coragem também nas coisas grandes, que não negociemos nossa fé e a fidelidade ao Senhor de maneira alguma. Senhor, derrama a Tua presença ela é maravilhosa, ela é percebida, ela é vista, ela é sentida, quando o Senhor derrama um profuso e caudaloso avivamento, que o Senhor derrame então, e que a Tua presença que já é real, ó Pai Santo, seja extraordinária no nosso meio, meu Deus, derrama milagres, faz coisas grandiosas acontecerem, e produz transformação na sociedade, ó Deus, levantando uma igreja cheia do Teu Espírito, para ser sal da terra e luz do mundo. Ó Deus Santo, libera o Teu poder sobre nós e aviva-nos, ó Deus, aviva-nos como igreja local, aviva a nossa cidade, aviva o Distrito Federal, aviva o Brasil, Senhor, visita essa nação com um grande e poderoso avivamento, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, nós já estamos encerrando o culto dessa manhã, e assim que encerrarmos, nós vamos fazer o nosso círculo ali atrás, para a gente poder conversar um pouquinho, no capítulo 2 do nosso livro Oração. Antes de impetrar a bênção, lembrando que o próximo domingo é o primeiro domingo de junho, significa então que nós temos festa ágape, a partir das 9 da manhã, próximo domingo, festa ágape, a partir das 9 da manhã, venha com a sua família,
traga um convidado. Continue orando pelo presbítero Fernando, ele continua hospitalizado. O dia que eu fui lá visitar o Fernando, na sexta-feira, o Fernando disse que não sabia o que estava fazendo lá. Eu não sei por que estão me segurando aqui, eu já podia ter ido embora para casa. Ele está bem, mas ainda investigando, exames estão acontecendo, para poder ainda perceber e saber exatamente o que está acontecendo com ele. Apesar de que tem uma famazinha também no Anchieta, de que o Anchieta segura, né? Porque ele está lá na UTI. E aí, a UTI, seu Paulo também esteve recentemente, visitei seu Paulo também lá no Anchieta, seguraram seu Paulo estava lá com agonia, parecia que tinha formiga na cama. Não sei o que esse povo está me segurando aqui, não sei porque, mas a fama do Anchieta é de segurar, porque você imagina o custo que é uma UTI hospitalar, né? E aí o plano de saúde é que tem que pagar mesmo, então a fama é que eles ficam segurando lá para poder, quanto mais tempo o paciente for ficando, mais grana no bolso deles. Eu não posso afirmar se isso é verdade, mas também não duvido, viu? Vamos ficar em pé, vou impetrar a bênção e nós vamos fazer o nosso círculo. Nós vamos fazer o nosso círculo mais lá perto da caixinha de vidro. E aí, Ricardo, você fica de costa porque o Ricardo sofre de fotofobia, então a claridade fere, né, os olhos dele, então fica de costa e a gente senta mais para lá um pouquinho para poder deixar um pouco mais de sombra para você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e por todo sempre. Que a igreja diga amém. Que Deus abençoe. Você que quiser beber uma água e ir no banheiro, faça isso rápido, para a gente poder